Agora vamos falar de um problema muito sério: o desaparecimento de idosos. Deixou de ser um drama familiar para se tornar um problema de segurança pública. Só em São Paulo, todos os meses, a Polícia Militar registra, em média, 80 casos de pessoas com 65 anos ou mais que desapareceram por problemas de memória. Veja na reportagem de Ana Paula Neves como os parentes devem agir ao notar que um idoso está com esquecimento. São atitudes que podem evitar que ele se perca ao sair sozinho de casa. Acompanhe. Esse é o seu Benigno, um homem de 75 anos que, depois de cair e bater com a cabeça no chão, ficou com problema de memória. E essa aqui é a sua casa? É minha casa. O senhor sabe ir e voltar daqui? Não, eu já tá trabalhando lá. Seu Benigno não memoriza nenhum acontecimento atual, mas mantém vivas as lembranças do passado. Minas Gerais. Tava lá em Minas, então? Tava indo lá. Minas Gerais. Essa confusão mental só passou a ser vista como algo grave quando ele se perdeu na rua. Ultimamente eu estava esquecendo a casa. Passava direto. E eu achei isso um absurdo, ele nunca fez isso. Aí nesse dia, ele completamente sumiu. O idoso estava sem nenhum documento. E quando perguntam onde é que o senhor mora, o senhor fala que mora onde? Aqui agora, na minha casa. Mas aqui é onde? Aqui, pela quadra, minha amiga é outra amiga. Depois a gente começou a procurar nos ML, né, no outro dia, ir na polícia, né, para estar resolvendo. Por lei, o boletim de desaparecimento pode ser feito logo que a situação é percebida e em qualquer delegacia, não é necessário esperar 24 horas. Quanto antes o registro, maior a chance de encontrar o desaparecido. Seu Benigno foi encontrado por policiais militares 12 horas depois do sumiço. Estava a 10 quilômetros de casa, caminhando sem destino. Foi levado a um hospital. Como não havia um BO de desaparecimento, tentaram fazer com que ele mesmo se lembrasse de algo que pudesse ajudar a encontrar o endereço. As psicólogas lá perguntou para ele onde ele morava. Aí ele só falou assim que tinha um armazém aqui. Aí falou o nome do rapaz, que tinha um armazém aqui. Só a única coisa que ele lembrou. Ele não lembrava o nome da minha mãe, nada. Da família dos... nada. Aí foi isso que aconteceu. Desligaram aqui, aí falando assim que estava com o Benigno Barbosa, e foi um alívio, né? Quando veio a informação. Os esquecimentos são a forma mais comum de se perceber que existe um problema e que normalmente é progressivo. A Polícia Militar de São Paulo registra por mês, em média, 80 desaparecimentos de pessoas com 65 anos ou mais. E a maioria dos idosos desaparecidos tem problemas de memória ou algum tipo de demência, como o Alzheimer. O Alzheimer, ele tem fases. Então, normalmente, ele se inicia com alguns esquecimentos leves, em especial de fatos que não são muito habituais da pessoa ter que se lembrar ao longo do dia. Isso acaba sendo até, às vezes, negligenciado pela família, que considera que esses esquecimentos são da idade. Então, nessa fase inicial, às vezes é difícil fazer o diagnóstico. Isso progride para esquecimentos para informações mais importantes, tipo senhas de banco, do tipo número de documentos. E aí, isso vai caminhar ainda para uma fase mais avançada, em que a pessoa não reconhece, as pessoas próximas não se reconhecem a si próprio. A foto desse senhor de 75 anos, desaparecido, gerou muita repercussão nas redes sociais. Seu José Eugênio de Lima tem Alzheimer. Saiu sozinho de casa, na capital paulista, por volta das 2h no dia 3 de janeiro, e não voltou. A família usou a internet para divulgar imagens dele e pedir ajuda na localização. 3 dias depois, ele foi encontrado a quase 30 quilômetros de distância, em outro bairro. A filha agradeceu a ajuda de milhares de pessoas que compartilharam a imagem do idoso. Mas graças a Deus ele foi encontrado, então muito obrigada a todos. Eu mando informações mais tarde, mas eu queria oficializar aqui que ele foi encontrado sim. O geriatra explica como a família deve agir ao perceber que o parente está com esquecimento. Quanto antes se fizer a suspeita de que existe um problema de memória acontecendo, que existe uma demência, antes se deve ir a um profissional que tenha a condição de investigar, um geriatra, um neurologista ou até um psiquiatra,
em que a gente faça alguns exames para se dizer, olha, este é um problema que é puramente da memória. Não é um problema de tireoide, não é um problema de rins, não é um problema de fígado, não é um problema psicológico, psiquiátrico, não é um AVC, não é um outro problema que esteja causando esses esquecimentos, essa dificuldade de fazer as atividades do dia a dia. Seu Benigno não sai mais sozinho. A esposa vai fazer uma pulseira de identificação para o marido. Por enquanto, está de olho nele o tempo todo e mantém os portões trancados. Como é que a senhora monitora para que ele não saia mais de casa e não se perca? Fico de olho aí, né? Fecho o portão, fico de olho para ele sair. Desde o primeiro momento em que se faz um diagnóstico de uma condição de memória que pode eventualmente afetar a capacidade dessa pessoa decidir ou conseguir tomar a medicação de forma correta, dela conseguir sair de casa de forma segura, de conseguir fazer as atividades do dia a dia de forma segura, a gente tem que ter, no mínimo, uma supervisão. Hábitos saudáveis, como a prática de exercício físico e uma alimentação mais natural, ajudam a manter o cérebro saudável. Embora a medicina tenha evoluído muito, nenhum remédio é capaz de evitar problemas de memória ou a demência. Para as famílias de idosos com esses perfis, fica o alerta. Eventualmente ele pode ser um esquecimento normal, ele pode ser uma coisa relacionada à idade, mas é importante a gente não deixar passar e não perder essa oportunidade de fazer um diagnóstico precoce. Quanto antes a gente fizer o diagnóstico, antes a gente consegue intervir na doença.